A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui nos estudos da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências de Votuporanga, São Paulo, para transmitir para os amados irmãos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de começar a explanar essa pré-aula, eu gostaria de dizer para os amados irmãos e dar algumas dicas pedagógicas a respeito da lição. Ao longo do tempo, trabalhando nas escolas bíblicas dominicais, nós observamos várias coisas, nós queremos deixar como dica para os irmãos. Ao usar a revista da Escola Bíblica Dominical, você está usando uma bibliografia. Tem muitos irmãos que eles discordam do autor da revista. Dizem assim, olha, com essa parte do autor eu não concordo. Ora, se você não concorda com o autor da revista, você não utiliza a fonte da revista da Escola Dominical. Você tem que usar o que você concorda. Outra dica que nós damos para os irmãos é da questão do tempo. O nosso tempo que nós temos no domingo de manhã para explanar a lição da Escola Bíblica Dominical, ele é muito curto. Então, a dica que nós damos para os irmãos é que os irmãos façam um resumo dessa lição, abordando todos os capítulos, itens e tópicos de capítulo, para que os irmãos estejam com a panorâmica de toda a lição bíblica da Escola Dominical. Muitas pessoas, por conta do tempo exíguo da Escola Bíblica Dominical, elas dão uma Escola Bíblica Dominical um comentário geral. E as pessoas que estão com a revista na mão ficam perguntando, mas aonde ele está mesmo? Aonde ele está mesmo? Mas ele não está utilizando a revista da Escola Bíblica Dominical. E aí os irmãos começam a questionar, bom, se não está utilizando a revista da Escola Bíblica Dominical, por que eu devo ter a revista da Escola Bíblica Dominical? Então, eu oriento para os irmãos que os irmãos possam fazer, igual nós fazemos nessa pré-aula. Faça um resumo, nós fazemos aqui no PowerPoint esse resumo e apresentamos para os irmãos aí em tela no nosso vídeo. Mas os irmãos podem fazer um resumo até com a caneta mesmo, na sua revista, igual eu faço aqui. Você pode grifar os principais tópicos e comentar com os irmãos, e os irmãos ficarão satisfeitos porque você está dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, da sua revista. É muito importante os irmãos seguirem esse conteúdo da revista, porque ele tem toda uma didática, orientação pedagógica, para que os irmãos possam entender melhor a Escola Bíblica Dominical. Um trabalho tanto da Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, da CPAD, também dos autores, no caso aqui é o pastor Antônio Gilberto, né? É um catedrático nessa área pedagógica, então a revista tem toda essa orientação, amém? Nós vamos estudar hoje nessa pré-aula a lição 11, a data é 16 de março de 2014, o tema dessa lição é muito abençoador, diz assim, Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Eu gostaria de fazer juntamente com os irmãos a leitura do texto áureo e da verdade prática. Como de costume, nós só vamos citar a leitura bíblica em classe, mas não leremos a leitura bíblica em classe, pelo fato dela ser muito extensa, mas no litúrgico de manhã, na Escola Bíblica Dominical, os irmãos farão essa leitura, porque é de costume os professores fazerem essa leitura juntamente com os irmãos. O texto áureo diz assim, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. A verdade prática diz assim, Cristo nos fez reis e sacerdotes, para anunciarmos as virtudes do seu reino. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Êxodo, capítulo 28, versículo 1 a 11. Agora nós passaremos a comentar a introdução da nossa pré-aula, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Na introdução, no segundo parágrafo, diz assim, era necessário que homens cuidassem da prática do culto ao Senhor no tabernáculo. Por que Deus, ele escolhe homens, igual escolheu Arão e seus filhos? Por que Deus levanta homens na sua obra, no trabalho da igreja? Porque é necessário que tenham pessoas responsáveis, aqui no caso, no tabernáculo, hoje para as igrejas, é necessário que Deus levante homens que possam fazer o trabalho na casa do Senhor, que possam administrar e cuidar tanto do físico, material, como espiritual na casa do Senhor. E para isso Deus escolhe homens. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, e Deus todo dia está escolhendo homens preparados para cuidar da sua obra.
No último parágrafo diz assim, da introdução: o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço no tabernáculo e para o santo ministério sacerdotal. É óbvio, e todos nós que somos da casa de Deus sabemos disso, que tem pessoas e pessoas na casa de Deus. Muitas pessoas e algumas pessoas, alguns homens, eles são separados por Deus, escolhidos por Deus. Nós não sabemos qual o motivo, porque Deus escolhe a um e não a outro, mas nós entendemos e sabemos pela palavra de Deus, que Deus escolhe homens. Dentro da casa de Deus tem homens especiais, separados, escolhidos por Deus. Lá no Velho Testamento, Deus separou uma tribo exclusiva. Hoje nós não temos essa exclusividade na casa de Deus. Nós não podemos dizer tal família é exclusiva, tal fulano é exclusivo, somente esses podem trabalhar na casa de Deus. Hoje Deus escolheu a todos, através do sangue de Jesus. Todos nós fomos escolhidos para trabalhar na casa de Deus. Na nova aliança, todos nós temos esse chamado. Nós somos uma tribo só, que fomos chamadas para o trabalho na casa de Deus. Hoje depende de você, do seu comportamento, de você abrir o seu coração, da sua dedicação, para que Deus possa lhe escolher e trazer você para que você possa trabalhar na casa de Deus. No item 1 diz assim, no capítulo 1 diz assim, o sacerdócio, Êxodo 28, 1 a 5. No item 1 do capítulo 1 diz o sacerdote. No item 2 diz o ministério dos sacerdotes. No item 3 o sumo sacerdote. No primeiro parágrafo do item 1 do capítulo 1, o sacerdote diz assim: Deus ordena a Moisés que separe Arão e seus filhos para o ministério sacerdotal. Olha, no Velho Testamento, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, vá, separa Arão e seus filhos. Hoje não é diferente. Deus ainda, através de homens, continua separando homens para o trabalho do sacerdócio na casa de Deus. Muitas pessoas acham e comentam, e acham que a separação tem que ser algo divina, no campo espiritual, mas a separação ela é divina, é no campo espiritual, mas ela depende da mão dos homens, ela depende de homem, é através de um homem igual eu, de osso e carne, que a separação e o santo sacerdócio e o ministério vem para a sua vida. Então é muito importante que você saiba que Deus levantou homens com mãos santas, separadas, para que possam ministrar e separar outros homens para fazer o trabalho na casa de Deus. No segundo parágrafo do capítulo 1, diz assim, do item 1, o sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Hebreus 6:20. Ora, se o sacerdócio de Arão apontava para Cristo, hoje o ministério local, o presbitério, o diaconato, o evangelista, o pastor, o ministro na casa de Deus, ele representa Cristo, ele é tipo de Cristo, para o trabalho, para anunciar o evangelho de boas novas, e isso nos alegra muito. Por quê? Porque fazer o trabalho de Cristo é uma bênção, é gratificante. No item 2 do capítulo 1, o sacerdócio, diz assim, o ministério dos sacerdotes. Sua principal missão era apresentar o homem pecador diante de Deus Santo. A função do sacerdote no Velho Testamento era pegar o homem natural, não um homem espiritual, o homem natural, trazer ele e interceder, fazer a intercessão, o link entre o homem e o homem Deus. A função do sacerdote era mostrar para o homem que ele estava no pecado, mas tinha um Deus que podia resolver isso. Hoje, o ministério na igreja, nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, representado pelos ministros, pastores, evangelistas, diáconos, cooperadores, a função desses homens é apresentar ao pecador o evangelho de boas novas, apresentando Cristo como intercessor para perdoar pecados. E Cristo pode perdoar pecados, porque ele derramou o seu sangue puro carmesim na cruz do Calvário para lavar e limpar os nossos pecados. O item 3 do capítulo 1, o sacerdócio, diz assim, o sumo sacerdote. Diz no primeiro parágrafo, as nações que estavam ao redor dos hebreus já conheciam o serviço sacerdotal. Os sacerdotes não recebiam
herança. Muitas pessoas hoje vêm para o ministério para ganhar algo, mas eu tenho uma má notícia, uma boa notícia para te dar. No ministério não se ganha nada, físico, material não. No ministério se ganha o reconhecimento de Cristo, lá nas mansões celestiais. É por isso que muitas pessoas vêm para o ministério esperando ganhar muitas coisas aqui na terra e se decepcionam, porque o trabalho do ministério é servir, é ajudar, é um trabalho social e espiritual de busca das almas, sem pensar em receber algo em troca, mas sempre levando o evangelho de boas novas. Diz aqui que as nações pagãs que estavam ao lado ou ao redor dos hebreus, do povo de Deus, já conheciam o trabalho sacerdotal, já conheciam esse trabalho no tabernáculo, esse trabalho de assistência, de ajuda, de intercessão a Deus pelo pecado dos homens. Hoje, quantas pessoas já não conhecem esse trabalho nas igrejas e só necessita que você as busquem e as tragam. Elas conhecem o trabalho da igreja, conhecem esse trabalho de evangelização, mas não têm coragem. Estão esperando você ir lá, buscar, anunciar o evangelho de boas novas e apresentar aqui na casa do Senhor. Há uma intercessão por você, há uma intercessão pelos teus pecados e uma transformação. No capítulo 2, fala a respeito da indumentária do sacerdote. No item 1 do capítulo 2, fala sobre a túnica de linho e o efode. Diz assim no primeiro parágrafo, do item 1 da túnica de linho: eles não poderiam se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Ou seja, o sacerdote, ele não podia estar com qualquer vestimenta. A vestimenta significa conduta. Ele não poderia apresentar a Deus de qualquer forma. O linho puro, que fazia parte da indumentária do sacerdote, representa a justiça de Cristo, representa a justiça de Deus. Hoje é óbvio que Deus não exige que você use uma roupa diferente para estar na casa de Deus. É óbvio que um pastor hoje não vai ter que usar uma indumentária dessa, mas um ministro para estar na casa do Senhor e para trabalhar na obra de Deus, ele tem que ter a justiça de Cristo na vida dele. Ele tem que ter o bom senso, porque ele vai ter que ter flexibilidade, ele vai lidar com pessoas. E somente a justiça de Cristo na vida do homem pode fazer que ele tenha essa temperança para estar pregando o evangelho e ganhando almas para Cristo. O efode, no efode, que estava na indumentária de linho fino, havia 2 pedras de ônix, que representavam os nomes das 12 tribos de Israel. No coração de um ministro hoje, que prega a palavra, não pode ser diferente do sacerdote. Toda vez que o sacerdote olhava para a sua indumentária e via as pedras de ônix, as 2 pedras de ônix, que representavam as 12 tribos, ele falava assim, e ele pensava: eu represento o povo de Deus, eu represento a todos, todos estão aqui no meu coração. Hoje nós vemos com tristeza alguns ministros com separação, com diferença, né? Como um adágio popular diz por aí, com panelinhas, com escolhas diferentes. Um agrada mais a um e menos a outro. E isso não pode haver na vida do ministro. Isso não pode haver na vida de um sacerdote na casa de Deus. Por quê? Porque no coração de um sacerdote tem que ter as 2 pedras de ônix. Um pastor, ele representa a sua igreja, do mais pobre ao mais rico, do mais culto ao mais humilde. Todos têm que receber a bênção na casa de Deus. Todos têm que ser representados pelo ministro na sua casa. Não pode haver diferenciação. Na vestimenta do sacerdote, além do linho fino do efode, havia o peitoral. O peitoral tinha 12 pedras preciosas, que também tinha o nome das 12 tribos de Israel, representando todo o grupo, um conjunto, todo um corpo, unido
no peito, trazido no peito do sacerdote. Hoje, um ministro da palavra de Deus, um pastor, um evangelista, alguém que cuida, você que tem responsabilidade na casa de Deus, você tem que trazer o povo no seu peito, no seu coração, amar o povo que você lidera, amar o povo que Deus te deu, ter misericórdia, não fazer separação, panelinhas, dissensão, diferença, amar mais a um que outro, porque o que serve a Deus deve amar a todos com equidade, com justiça, garantia e igualdade. No item 2 do capítulo 2, a indumentária do sacerdote, fala sobre o Urim e o Tumim, Êxodo 28 e 30. O que era o Urim e o Tumim? Eram peças junto ao coração. Eram peças que ficavam junto ao coração do sacerdote, na vestimenta. Elas representavam as decisões tomadas pelo sacerdote. E as decisões que o sacerdote tomava era de acordo com a palavra de Deus. E as decisões que um ministro da palavra de Deus hoje na igreja, um líder que está na casa do Senhor, ela só pode ser tomada através da palavra de Deus. Quantas decisões erradas nós vemos nas igrejas? Quantas decisões precipitadas nós vemos na casa de Deus? Porque não foram tomadas segundo a palavra de Deus. Decisões de homens, decisões pessoais, particulares, com interesses pessoais. Para tomar uma decisão através da palavra de Deus, você tem que esvaziar o seu interesse pessoal, para que Deus entre, para que Cristo entre. As nossas decisões não podem ser parcialistas, elas não podem ser sectaristas, elas não podem ser com interesses de terceiros ou interesse próprio, mas elas têm que ser através da palavra de Deus, que o Urim e o Tumim possam estar no coração de você, líder, e de você, professor da escola dominical, que estará amanhã ministrando essa maravilhosa lição. Capítulo 3, vamos comentar a respeito do capítulo 3. O capítulo 3, ele divide-se em item 1, 2 e 3. O item 1 fala sobre chamados por Deus, o item 2, qualificações, o item 3, comprometidos com a palavra. Vamos comentar o item 1 do capítulo 3, chamados por Deus. Diz aqui na revista que as pessoas chamadas por Deus, não diferentes dos sacerdotes do Velho Testamento, elas são vocacionadas por Deus. Se a palavra de Deus diz que tem pessoas vocacionadas por Deus, é porque tem pessoas que se auto-vocacionam. Elas não têm chamada e insistem, e é um desastre onde passam. Você já ouviu falar, e muitas pessoas ouvem, e você amanhã vai ver o professor da escola bíblica dominical falar de pessoas que por onde passam, as portas se fecham, o trabalho não prospera. Muitos se autovocacionam porque querem viver da obra, querem ser mantidos pela obra, mas não querem viver para a obra. Viver da obra é uma coisa, mas viver para a obra é outra coisa totalmente diferente. Então, que você possa pensar, o vocacionado, ele vive para a obra e não da obra. Mas tem muita gente não vocacionada no trabalho do Senhor Jesus, que estão procurando a obra, para viver da obra, mas não vivem para a obra. No item 2 do capítulo 3, qualificações, diz assim, que o sacerdote, ele não podia apresentar-se diante de Deus da congregação de qualquer maneira. Apresentar-se perante Deus de qualquer maneira. No Velho Testamento, para apresentar-se diante de Deus, o sacerdote devia estar preparado. E hoje não é diferente. Ainda mais com o perfil das nossas igrejas que nós temos hoje. O perfil da nossa igreja mudou muito. A cultura, a qualificação, a questão socioeconômica dentro da igreja. Quem sabe essa escola dominical não é um alerta para você. Para você acordar, você tem que se preparar. Você não pode chegar num púlpito da igreja de qualquer forma. Você tem que se qualificar. Você tem que se qualificar.
porque a sua vida tem que ser testemunho para os que estão fora da igreja, especialmente pelos irmãos que estão na igreja. A sua vida tem que ser testemunho para quem está na igreja e para os que estão fora e estão olhando para dentro da igreja. E para que você seja testemunho, você tem que se qualificar, você tem que se preparar. Quantas pessoas despreparadas na frente de trabalho e são cobradas. Tem muitos líderes que têm unção, são abençoados, mas não estão preparados. Nós não estamos aqui negando a vocação, a unção do Espírito Santo de Deus para você ser pastor ou ministro. Nós estamos dizendo aqui que essa unção que Deus te deu, aliada ao preparo, você vai ser uma bênção. Se você somente com unção já é uma bênção, e com preparo e a qualificação, quem vai ser você? Uma bênção 2 vezes. Então procure a qualificação. As pessoas que estão fora, e a igreja quer ver isso em você. Não é tarde, e não é tarde para você, e nunca é tarde. Procure uma escola teológica. Está cheio de seminários por aí. E vá lá, se prepare. Se Deus te chamou, você tem que estar preparado. No item 3 do capítulo 3, diz assim: comprometidos com a palavra. Paulo recomenda que o ministro seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Esse item 3 tem a ver com o item 2, qualificação. Ora, se eu não procuro qualificação, não procuro ensino, como eu posso estar comprometido com a palavra? Se eu não procuro me aprofundar na palavra de Deus, não procuro pesquisar, melhorar, como que eu posso estar comprometido com a palavra de Deus? E Paulo fala aqui da aptidão. Você só adquire aptidão se você estuda. O delegado de polícia da sua cidade dá lá uma carteira, ó, e você está apto a dirigir. Por que está apto a dirigir? Porque você fez um curso numa autoescola, tirou a sua carteira de motorista, está apto a dirigir. Sem a carteira você não pode dirigir. Da palavra de Deus, quando Paulo fala de apto, ele fala, você estudou, você aprendeu. Se você quer ter comprometimento com a palavra, tem que estar apto. Que Deus possa levantar no seu coração essa aptidão. Que Deus possa levantar no seu coração esse anseio por qualificação e busca da palavra. Para que você nesse domingo de manhã esteja apto para ministrar a palavra de Deus e ensinar. Eu gostaria de ler a conclusão juntamente com os irmãos. Os irmãos acompanham aí na tela do seu vídeo a conclusão que diz assim: os sacerdotes levavam os israelitas até a presença de Deus. O sacerdócio de Arão apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo. Atualmente todos os que creem em Jesus e no seu sacrifício na cruz foram feitos pela fé reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Você é um representante de Deus aqui na terra. E nessa posição, você tem levado outros até Cristo? Vídeo em mim aqui, por favor. Cameraman, ministro Abner. Você tem levado, irmão, as pessoas a Cristo? Aqui a palavra de Deus está dizendo que você é um representante. Se você tem levado pessoas a Cristo, você é um sacerdote. Você tem ministério de sacerdote na sua vida. E o Espírito Santo de Deus fala para você nessa pré-aula. Para que você tenha um sacerdócio, você tem que estar com a indumentária, com a túnica de linho, com o urim e tumim. Você tem que ser chamado por Deus. Você tem que se qualificar. Você tem que ser comprometido com a palavra. Tem que estar apto a ensinar. Se está apto é porque qualificou, é porque buscou o ensino. E nós temos que buscar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Que essa pré-aula seja de muita ajuda para amanhã de manhãzinha, no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, para que você possa ser abençoado e seja um sacerdote abençoador e possa levar as pessoas até Deus, até Cristo, através do seu ensino. O presbítero Abner vai colocar agora os nossos contatos. Se você estiver com dúvida, entre em contato, nós teremos o maior prazer de esclarecer as dúvidas que porventura
surgirem através dessa pré-aula. Até a nossa próxima pré-aula e que Deus os abençoe. Boa semana com Jesus.